Quais são as 4 formas nas quais a gente encontra as histórias clássicas nos livros por aí? Você sabe? No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso e vou falar sobre os cuidados que você precisa ter ao apresentar cada uma delas para o seu filho. Vamos lá? Eu sou a Bel e esse é o Conta Outra, um canal sobre literatura infantil. Aqui a gente fala sobre livros e também a gente fala um pouco sobre desenvolvimento infantil e vários assuntos aí que envolvem a infância e as histórias. E se você está chegando aqui agora, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que muitas pessoas me pedem, me perguntam aqui e também lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram ainda, inclusive aqui está o meu @, pode me seguir e me acompanhar mais de pertinho por lá. Lá eu sempre respondo perguntas, assim, sempre abro caixinhas pra gente conversar. É bem legal, rola uma interação assim mais próxima. Mas, voltando, hoje a gente vai falar sobre histórias clássicas, que é um tema que muita gente gosta e se interessa. E eu vou falar pra vocês quais são as 4 formas que a gente encontra essas histórias por aí e quais são os cuidados, assim, e a atenção que a gente precisa ter com cada um ao apresentar elas para as crianças. E quando eu falo sobre histórias clássicas, contos clássicos, eu estou me referindo a essas histórias que todo mundo conhece. São essas histórias que fazem parte do imaginário coletivo. Sabe essas histórias que todo mundo já ouviu falar e talvez não tenham conhecido assim a partir de ouvir a história completa, de ler a história completa, mas já viram algum desenho ou algum filme ou ainda alguma referência dentro de algum desenho, dentro de algum filme, dentro de alguma outra história, sabe? São as histórias básicas, as histórias que nos formam, assim, sabe? Que todo mundo conhece um pouquinho. E como exemplo, para ficar um pouquinho mais palpável, são as histórias tipo Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Os Três Porquinhos, Pinóquio, que mais? Cinderela, O Patinho Feio e outras. É muito provável que para você a maior memória que você tenha, assim, a respeito dessas histórias venha de desenhos ou de filmes, né? Pelo menos isso é o que eu imaginava. Até esses dias eu lá no Instagram, né, tava conversando com o pessoal e falei sobre a história do Pinóquio e perguntei de onde que eles tinham conhecido, onde tinham conhecido, assim, e ouvido a história pela primeira vez. Se era em filme ou em livro, né? E eu imaginava super que a resposta ia ser filme, porque os filmes, né, os filmes da Disney especialmente, eles popularizaram muito essas histórias. E a versão que eles trouxeram é a que habita na maior parte, né, no imaginário da maior parte das pessoas. Mas, para minha surpresa, uma parcela assim bastante considerável do público que me acompanha e que responde às enquetes que eu faço lá no Instagram disse que tinha conhecido a partir do livro. E aí eu fiquei pensando, cara, as pessoas conheceram o Pinóquio a partir do livro. E eu fui conhecer o livro do Pinóquio, do Carlo Collodi, que é o autor, né, do Pinóquio, sei lá, eu já era adulta, eu já tinha acho que uns 23, 24 anos quando eu conheci o livro, que é um baita livro, né, uma história bem grande, essa aventura do Pinóquio. E aí eu fiquei pensando, gente, mas se aqui o pessoal conheceu a história com o livro, o que eles estão querendo aprender comigo? Eu fiquei meio que me sentindo uma farsa, assim, na internet. Mas depois uma seguidora, ela me disse que ela tinha conhecido e que não tinha gostado muito da história. Aí me acendeu uma pulguinha e aí eu pensei, talvez ela não tenha conhecido no livro que eu imaginei que ela teria conhecido. Talvez ela tenha conhecido a história do Pinóquio a partir de algum dos outros 3 tipos, né? Um dos 4 tipos de livro em que essas histórias clássicas costumam aparecer pra gente. E aí eu perguntei pra ela que livro que ela tinha lido, e aí ela me mandou uma foto e eu... Foi isso que aconteceu e foi por isso que ela não gostou da história e por isso eu estou aqui para falar para vocês que as histórias clássicas, elas aparecem pra gente em 4 formatos diferentes nos livros, em geral, né? E que a gente precisa ter muita atenção em relação a eles, e quando a gente for escolher os livros que a gente quer ler e quer ler para os nossos filhos para apresentar essas histórias, a gente precisa fazer essa escolha de forma consciente e sabendo aquilo que ela vai gerar.
Bom, o primeiro desses 4 tipos que eu quero falar pra vocês é o que essa seguidora me falou, que é um tipo de livro que eu carinhosamente aprendi a chamar de lixo de editora. Pois é um nome meio forte, né? Mas é isso que eles são. O livro que ela me mostrou foi este aqui. Um livro que é bem baratinho. Eu acabei comprando ele depois na Amazon para poder, né, mostrar para vocês e para poder conhecer de verdade e não ficar só julgando porque por olhar, embora olhando ele a gente já saiba, e eu espero que vocês desenvolvam essa consciência de olhar para um livro assim também e saber que não é um livro que vale a pena ter em casa. Por mais que sejam só R$13,50, são R$13,50 que vão melhor em um cafezinho, ou em um bolinho, ou em uma barra de chocolate. Mas o preço não é o problema desse livro, né? O problema desse livro aqui é que ele estraga de verdade a história, né? Esse tipo de livrinho, assim, porque assim, isso aqui é livrinho. Livro infantil, tem gente que se refere a livro infantil falando como livrinho, e tá, eu entendo, assim, que às vezes a gente fala assim, livrinho, porque, né, pequenininho, assim, a gente fala desse jeito meio fofo, mas livro infantil é livro também. Livro infantil não é livrinho, assim, no sentido pejorativo dessa expressão, desse diminutivo, né? Esse aqui, por outro lado, sim, esse aqui é um livrinho. E nesse livro aqui tem 3 coisas principais, assim, que mostram que ele não vale a pena. Primeiro, olhando aqui, a gente você pode até procurar e você não vai encontrar quem foi que escreveu essa história. Essa história aqui não foi o Carlo Collodi que escreveu a história do Pinóquio, né? Essa história aqui foi feita por alguém, mas a única identificação que tem aqui é o nome da editora. Não tem o nome de quem fez o trabalho de escrever, de digitar as palavras, de decidir quais seriam as frases usadas para contar essa história. E isso significa muitas coisas, né? Isso significa que não existe uma valorização e até um reconhecimento de que esse trabalho de escrever a história que vai ser lida por alguém é um trabalho respeitável, assim, é um trabalho de verdade, algo que exija uma capacidade, algo que exija um esforço, né? Algo que tem que ser bem feito. Não, isso parece, sei lá, que foi o estagiário que fez e fez de qualquer jeito, então nem precisa pôr o nome ali. Outro ponto são as ilustrações, né? São ilustrações bem genéricas, também não tem indicação da autoria, então não sei quem é que fez, sei lá se foi um computador sozinho que fez as ilustrações, né? Esses aqui são os livros bem daqueles que as crianças acham que saem simplesmente de uma máquina de livros, né? Ninguém foi responsável. Não, as pessoas são responsáveis pelas coisas e é legal sempre quando a gente tem essas indicações. Mas pra mim, o principal problema desse livro é a forma como ele conta a história. A história do Pinóquio, as aventuras do Pinóquio, é uma história bem longa e bem cheia de detalhes que são muito legais. E esse livro aqui, ele tenta contar um pouco de tudo, assim, né? Tá, algumas partes que ele julgou ali, as principais, ele tenta contar essas partes da história, só que os textos, eles parecem, sabe aquelas apresentações de trabalho, os slides de apresentação de trabalho, que só tem tópicos? E que só a pessoa que fez ele consegue explicar e consegue entender o que eles querem dizer. Para apresentação de trabalho é ótimo que os slides tenham só tópicos, porque aí a pessoa não vai ficar lá lendo os slides, né? Ela vai realmente dar a sua aula, apresentar o seu trabalho e vai ter ali só as referências para fazer alguns apontamentos. Mas quando a gente não tem essa pessoa aqui contando a história, né, apresentando esse trabalho, só ter esses tópicos faz com que a gente não entenda nada. Então, é por isso que não tem como gostar da história do Pinóquio lendo ela em um livrinho assim, que traz apenas tópicos sobre a história. Então, este foi o tipo de livro 1, que é o lixo de editora. E o único cuidado que vocês precisam ter com as crianças em relação a esse tipo de livro é o cuidado de ficar bem longe. Não apresenta, não vale a pena, porque conhecendo as histórias a partir de livrinhos assim, as crianças provavelmente não vão gostar das histórias. E aí eles vão ser um desserviço para a formação leitora do seu filho. O segundo formato de livro em que a gente encontra as histórias clássicas por aí são as
releituras. E aqui eu tenho uma bela releitura do Pinóquio. Pinóquio, Livro das Pequenas Verdades, de Alexandre Rampazzo, editado pela Boitatá. E o que é uma releitura? Uma releitura é um livro que tem como base uma história clássica, mas que não tem nenhum compromisso de contar essa história pra gente. Ele usa os personagens, ele se inspira nessa história, ele traz aspectos dessa história, mas ele não vai contar a história, entendeu? É uma releitura. Vou mostrar pra vocês como que é esse livro aqui do Pinóquio, essa releitura. Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que era, na verdade, um pedaço de madeira. Era somente um boneco de madeira. Ao olhar para o espelho, pensou que talvez, se ele fosse Gepeto, seria bondoso, amável, paternal e justo. Se Pinóquio fosse Gepeto, não seria mais somente um boneco de madeira. E aí depois ele imagina como seria se ele fosse o grilo falante, como que é o mesmo nome? O mestre de marionetes, que tem outro nome, não é Botafogo, é alguma coisa fogo. Depois vou tentar lembrar. Ou como seria se ele fosse a raposa, ou o senhor gato, ou então se ele fosse um burrinho, ou o tubarão gigante, ou a fada azul. E assim vai indo. Esse livro aqui, ele não conta a história do Pinóquio, mas ele faz referência à história do Pinóquio, né? Ele traz vários personagens do Pinóquio e traz características ali, como eu li pra vocês, né, sobre o Gepeto, que era paternal, que era justo, que era amável e bondoso. E para entender isso, aí está o cuidado que é importante ter ao apresentar livros assim para as crianças. Para entender essa história, é preciso conhecer a fonte, é preciso saber da onde vêm essas referências. Porque sem conhecer a história do Pinóquio, sem saber quem são esses personagens na história, o que acontece, o que eles fazem, esse livro aqui não faz sentido. Ele sozinho não conta nada, não é uma história. Para esse livro aqui conseguir ser entendido, ele precisa estar acompanhado do outro, do original lá, onde tem a história completa, para que a gente possa entender as referências. Tenho aqui também uma releitura da Chapeuzinho. A Chapeuzinho Vermelho, acho que é o personagem, é o personagem que mais tem histórias pelo mundo inteiro, né? Existem muitas releituras da Chapeuzinho por tudo que é lugar, e das que eu conheço, que não são tantas assim, essa aqui é a que eu mais gosto, acho ela muito engraçada. O meu Chapeuzinho Vermelho, eu acho que ela até já apareceu em algum outro vídeo aqui do canal. Mas enfim, esse até é um livro que sei lá, dá pra se ler sozinho. Mas ele não tem tanta graça se a gente não conhece a história, né? A Chapeuzinho está andando e aí o lobo pega ela e põe ela numa mesinha. E aí ela pergunta pro lobo, vamos comer? Aí o lobo diz que sim, um pedação de carne bem vermelha e sangrenta. É um lobo bem malvado. Lá, que orelhas enormes você tem! E aí a Chapeuzinho então começa a fazer aquelas perguntas clássicas, né? Dos olhos, das orelhas, dos dentes e tal, pro lobo, mesmo que não tenha a cestinha de doces, não tenha a vovó, não tenha todas essas outras coisas. Ela vai fazendo as perguntas pro lobo e depois tem um final que é muito legal. E eu não vou contar pra vocês, mas é bem diferente, mas é muito legal. É uma Chapeuzinho bem esperta. Então, as releituras são histórias baseadas nos contos, mas que não têm o compromisso de contar a história original. Elas são histórias inventadas a partir de alguns traços, algumas características da história original. E o cuidado que a gente precisa ter com elas é de que a criança conheça o original para conseguir entender todas as referências, né? Porque senão a história ela não vai ter muita graça. O terceiro tipo são as adaptações. E da mesma forma que as releituras
leituras, as adaptações, elas também têm um trabalho de autoria. Eu nem falei até da autoria, né, nas releituras, mas é um trabalho de alguém que pegou aquela história e fez as suas escolhas de uma forma de contar ela, né, de um jeito diferente. Na adaptação, entretanto, não se inventa uma história, não se cria, não se acrescentam aspectos e informações na história. A adaptação, ela pega a história original e ela conta de um outro jeito, mas ela conta a mesma história, entendeu? Para exemplificar, vou mostrar para vocês este livro aqui, que é do Pinóquio, né, que tem aqui a referência do autor original, né, o Carlo Collodi, mas que foi contada neste livro aqui pela Tatiana Belink. Neste livro aqui, que é um livro bem pequeno, considerando o tamanho da história original do Pinóquio, né, é um livro ilustrado, e que conta a história, mas não conta toda a história, não conta todas as aventuras do Pinóquio, né? A Tatiana Belink, ao fazer este livro, ela fez as suas escolhas, ela colocou aqui os aspectos que ela achava que seriam os mais relevantes, os mais importantes, né? Ela escolheu o que ela queria contar, mas ela também não inventou nada, ela contou ali algumas coisas do Pinóquio para que a gente pudesse conhecer a história de uma forma simplificada, uma forma abreviada, sabe? Estou folheando aqui só para vocês terem uma noção mais ou menos do tamanho do livro. Mas ele é uma boa forma de apresentar a história, especialmente para as crianças menores, porque é um livro menor, é um livro que crianças menores conseguem acompanhar mais a leitura, uma leitura que você consegue fazer toda em um momento, assim, uma noite, ou, né, em um momento de leitura. Não precisa dividir em capítulos, então isso pode ser bem interessante. Mas quando a gente vai escolher apresentar as histórias clássicas utilizando adaptações como essa aqui, a gente precisa ter também alguns cuidados. O principal cuidado é o de não se manter apenas na versão adaptada, porque ela é uma adaptação, né? Eu tô meio redundante, mas ela é uma abreviação. Ela não traz todos os aspectos da história. E em alguns casos, em muitos casos, que aí é preciso ter atenção ao ler cada livro, essas adaptações elas acabam tirando alguns traços da história, alguns pontos da história que podem ser mais polêmicos ou mais tensos, assim, e às vezes isso acaba deixando a história sem graça, sabe? Quando tira todas as coisas que dão aquela apimentada, aquele tempero, que é muitas vezes a preocupação das pessoas, né? Isso é tema para outra conversa, mas quando a gente deixa a história muito tranquila e sem nenhuma polêmica, sem nenhuma pimenta, ela pode ficar muito sem graça, e aí se ela é sem graça, ela é sem graça, e aí não encanta, não conquista o público, sabe? E aí não vira uma história memorável. E a gente fica com aquela impressão, às vezes, Pinóquio é um personagem, né, que tem muito isso, a gente fica com aquela impressão de que é uma história moralista, e aí a gente acaba não gostando e não querendo voltar para este personagem. E agora, por último, o último formato em que aparecem as histórias é o formato original, onde o texto está integral. E aí, quando eu falo original, eu tenho que também falar original, porque muitas das histórias clássicas que a gente conhece, elas vêm da tradição oral. Elas não foram escritas por alguém como o Pinóquio. Foi escrito pelo Carlo Collodi lá em 1876, na Itália, essa história, né? Então tem um autor identificado, mas muitas das histórias que a gente conhece, como o Chapeuzinho Vermelho, elas não têm assim um autor que foi quem escreveu essas histórias, porque são histórias que vieram da tradição oral. Eram histórias que eram contadas assim para as pessoas, que em alguns momentos por algumas pessoas foram registradas, foram escritas em livros. A Chapeuzinho mesmo foi escrita pelos irmãos Grimm, foi escrita por Charles Perrault e por outras pessoas também, assim, né, que registraram, então materializaram essas histórias, e às vezes essas pessoas acabam ganhando o título de autores, mas nesse caso não são. Nesse caso eles só registraram mesmo em alguns livros. Mas essas são as versões mais antigas que a gente tem dessas histórias, então são as que a gente considera as originais, né? São a fonte, são da onde vieram as inspirações para todas as outras. E essas versões de Chapeuzinho e de outros livros a gente encontra neste livro aqui. Chapeuzinho, inclusive, aparece duas vezes, contada pelos irmãos Grimm e pelos Charles Perrault
aqui, que é um livro bem legal de ter em casa, livro bem em conta e que traz os textos bem purinhos, assim. É um livro, opa, que não tem muita ilustração, tá? As ilustrações dele até tem, mas são desenhos bem pequenininhos, assim, que são mais um registro histórico do que uma ilustração que vá ser legal para ser usada para apresentar, assim, a história para as crianças. É legal de observar, mas não é uma ilustração para contar a história. Entendeu? Mas isso não é com todas as histórias antigas. A Pequena Sereia, Sereiazinha, né, o nome oficial, o Patinho Feio e o Soldadinho de Chumbo e outras histórias dessas mais antigas que a gente conhece foram escritas pelo Hans Christian Andersen, que é outro dos antigos que são aí os pais dos contos de fadas, né, das histórias para as crianças, mas elas são realmente histórias que ele inventou. Então, essas são histórias que é legal a gente conhecer lá no original também. E algumas delas também aparecem nesse livro aqui. E essas histórias, como elas vêm de outras épocas, elas foram escritas ou registradas há muito tempo atrás, elas trazem ali marcas do seu tempo, né? Elas trazem algumas coisas mais fortes, mas que são muito interessantes da gente ler e conversar e discutir com as crianças. Então, eu considero super importante que vocês, né, que nós, e que as crianças também conheçam as histórias originais mais puras, porque foi a partir dessas histórias que surgiram todas as outras. É a partir dessas histórias que surgem as referências e são essas as histórias que baseiam esse nosso imaginário popular, esse nosso imaginário comum. E eu recentemente tô quase terminando de ler aqui As Aventuras do Pinóquio e tá sendo tão legal. As Aventuras do Pinóquio é um livrão bem grandão, bem cheio de aventuras, tem muito mais coisa do que nessa adaptação e tem muitos mais personagens do que nesta releitura. E bom, do que isso nem se fala. Mas é muito gostoso, tá sendo muito gostoso conhecer a história completa e pegar aquele texto que foi escrito mesmo pelo autor, pelo Carlo Collodi, tem um valor muito grande. E o único cuidado que eu considero importante a gente ter ao apresentar essas histórias nessas versões originais para as crianças, especialmente para livros maiores, assim, é o cuidado de fazer isso quando a criança vai conseguir acompanhar. Por exemplo, não vai apresentar um livro desse tamanhão aqui para uma criança bem pequenininha que ainda não está começando a ouvir histórias, porque a chance de dar certo, dela conseguir acompanhar, é muito pequena, né? Tem que esperar ali o momento certo. Mas você pode testar também, porque se começar e aí ver que não tá rolando, aí tu para e volta em algum outro momento, né? Mas eu acho que realmente, assim, o original é o que mais precisa ser conhecido. E por hoje é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, curte! E eu espero que você possa conhecer as suas histórias favoritas na sua versão original, porque com certeza isso vai trazer um grande valor para sua vida. E a gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!